respeito é BRA. Leve o espírito olímpico para a sua vida. Bradesco, tudo de BRA para você. Um abraço para você ligado na TV Esporte Mais, canal 27 da NET, 10 da Cabonete em Osasco e pela internet no tvesportemais.com.br. Você está comigo, Nelson Júnior, e toda semana nós estamos trazendo aqui alguém especial do mundo esportivo para bater um papo conosco. E nesse sábado o cara entende de fazer gols, viu? Se estamos vivendo uma época de peruano e argentino, melhores centroavantes do Brasil, olha isso. Se esse cara jogasse futebol, seria muito diferente. E é técnico agora e vem conquistando acessos no interior paulista. Eu estou falando do Guilherme Alves, meu companheiro e meu conterrâneo, que eu agradeço pela presença. Obrigado, Guilherme. É um prazer estar aqui com você. E isso que você falou na abertura é preocupante. Não, concordo, não há dúvida, né, que o Prata e o Guerreiro são os dois melhores, mas é muito preocupante para o futebol brasileiro. E se você tivesse, você também concorda, né? Faro de gols que você tinha. Hoje, se estivesse jogando, com certeza estaria aí, brigando na artilharia, mas não são jogadores que são top, né, no futebol mundial. Para quem já teve Romário, Ronaldo, nós estamos hoje passando uma dificuldade muito grande. Você vê, a gente citou esses dois jogadores e no principal mercado, né, no mercado europeu, eles não têm lugar. Seria pro futebol alternativo da Ásia, dos Emirados, e são os melhores aqui no Brasil. É muito fácil, não jogariam no Barcelona nem no Real Madrid. Pronto. Então, são jogadores de segunda linha para o mercado europeu. Não é? E hoje são os destaques de centroavantes no Campeonato Brasileiro. Isso já vem acontecendo há algum tempo, né? Nós estamos sem aquele jogador de referência com qualidade. Existem muitos no Brasil. Até alguns que passaram pela seleção que na nossa época, na minha época, não teriam condições alguma de chegarem a vestir a camiseta da seleção brasileira, mas essa é a realidade. É verdade. Para quem não entendeu nessa audiência rotativa aqui da TV Esporte Mais, do Encontro Esportivo, o Guilherme Alves é meu conterrâneo, de Marília. Reside em Marília até hoje, né? Moro em Marília. Esposa de Marília. E até foi engraçado, o Guilherme chegou aqui e falou, pô, não sabia que era com vocês aqui. Eu imaginei uma TV e era mesmo, mas com outro nome, Nos encontramos mais próximos quando estávamos com o Marília Gol, site que nos projetou aqui para a TV Esporte Mais. E o Guilherme iniciando, né, a carreira como treinador auxiliar e depois treinador, né, Guilherme? Exatamente. Eu vi nascer essa TV. É verdade. Marília, acompanhamos, nos ajudou muito. Isso divulga também o nome do Marília Atlético Clube, que hoje está agonizando, né, no futebol. Mas também por más administrações. Acho que isso é uma tônica que vem acontecendo hoje no futebol. E é um prazer encontrar você novamente nessa situação. E o Guilherme Maia também junto com vocês. Estou muito feliz por vocês. Feliz estamos nós de estar recebendo aqui o Guilherme. Nós temos sempre, olha lá no Marília Gol, o nosso Guilherme Alves iniciando a carreira como treinador. E tem o Guilherme Maia depois magrinho, tá 80 quilos mais gordo hoje. Daqui a pouco vai mostrar esse mesmo vídeo aí para vocês. E esse programa, meu caro Guilherme Alves, é para abordar sua carreira, né? Para trazer aqui para quem está assistindo o Encontro Esportivo. Nós falando aqui o Guilherme Alves de Marília e começou no Marília Atlético Clube, né? Conta um pouquinho como você iniciou a sua projeção aí para o futebol, desde seu primeiro contato com a bola. Iniciei nas escolinhas do Marília com 7 anos, com o treinador Carlos Bulli Fonseca, o Carlão, que até hoje trabalha no Marília Atlético Clube. Comecei com 7 anos e passei por todas as categorias de base do Marília e subi para o profissional com 16, estreiei com 17 na Série A2 do Paulista, onde nós conseguimos o acesso, e em 93 nós disputamos o Campeonato Paulista da Série A, né, pelo Marília, e eu tive um campeonato muito bom individualmente, né? O time não foi bem, nós caímos naquele ano, subimos e caímos, mas eu fui muito bem.
despertei o interesse de alguns clubes e optei pelo São Paulo. Foi logo com o Tele O Santana. Tele Santana pediu a minha contratação e do Juninho Paulista, que na época jogou o Campeonato Paulista pelo Ituano, também foi um grande destaque. E nós chegamos juntos ao São Paulo Futebol Clube. E vocês vão ver como que foi esse campeonato aí. Nós temos aí para mostrar para vocês os gols do Guilherme pelo Marília Atlético Clube antes de ser vendido, de ser colocado no São Paulo Futebol Clube. Primeiro tempo. Aí, 41 do segundo. Guilherme tentou... Marília e Palmeiras. Perdemos de 4-1 no Abreuzão. Isso. Magrinho também. Foi o seu gol. Igual o Guilherme, com 50 quilos a menos. E esse gol ficou muito conhecido. Ficou. Sentado, Guilherme. Sentado. No estádio do Morumbi. No Morumbi. Foi 2-1 pro São Paulo. 2-1 pro São Paulo, exatamente. E você conseguiu fazer o gol sentado. Aí para vocês os gols do Guilherme Alves, jogando contra o Palmeiras e depois jogando contra o São Paulo. E como é que foi ir para o São Paulo tão novo assim? Foi o último grande jogador que o Marília, né, vendeu de destaque depois, como foi o Guilherme. Como é que foi ser comandado pelo Tele, cara? Para mim foi uma situação muito boa na época. Eu sou filho de feirante, né? Trabalhei muitos anos na feira. E ter essa oportunidade de ir para o São Paulo Futebol Clube, para mim, mudou muito a minha vida. E trabalhar com o Tele também foi um divisor de águas. Eu lembro muito do Tele, em alguns treinamentos que eu aplico hoje. O São Paulo me deu a oportunidade de ter tudo aquilo que eu conquistei na minha carreira como profissional. E para a minha vida particular, quem me deu a primeira oportunidade foi o São Paulo. Ter convivido com Raí, Miller, Palinha, Cafu, Leonardo, Zete, enfim, foi uma passagem que me deu um norte para a minha carreira profissional. Deve ter sido uma grande escola também, né? Porque foi aquele time que foi campeão da Libertadores. Foi. Para mim foi uma escola, assim, impressionante no futebol, mas na vida. Certo. Por conta do Tele. O Tele era um cara que cuidava muito da gente. Os solteiros na época, quando nós chegávamos no São Paulo, era obrigatório morar no centro de treinamento. E ele também morava lá. Perfeito. Então ele monitorava o dia inteiro o que a gente fazia. Nós tínhamos horário para chegar às 10 horas da noite. E cumpríamos a risca, porque ele não era uma pessoa fácil de lidar. Ele era bastante objetivo, mas ele era muito exigente, né? E cobrava muito. Então para nós foi muito importante. Legal, você falou aí que leva algumas coisas do Tele, né? Você conta de experiência nesse São Paulo aí, que você traz hoje para a sua carreira e também do próprio Tele Santana. Primeiro que o Tele sempre gostou do futebol bem jogado, bola no chão, né? Como o Aldax joga hoje, com o Fernando, que é um grande amigo, nós se falamos faz uns 15 dias. O Tele não admitia futebol feio, né? Sempre priorizou o futebol bonito. E uma das coisas que o Tele fazia diariamente, era, após os treinamentos, trabalhos técnicos, individuais. E hoje se vê muito pouco. Por isso se vê muito erro. Hoje de um lateral cruzando, de um atacante finalizando, lançamento, então, é uma situação que pouco se vê hoje com qualidade. Isso ele priorizava demais. Nós fazíamos isso todos os dias após os treinamentos. E hoje eu faço isso com meus atletas e muito. Coisas básicas que parecem ser fúteis, mas que no fundo no futebol não são. O futebol é um esporte que às vezes a simplicidade ela é a melhor. Então se você treina um domínio, sim, treina um passe, treina um cruzamento, treina um cabeceio. Às vezes fundamento. Treinar fundamentos é muito importante, porque a categoria de base hoje não se faz mais isso. É verdade. Porque 80% da categoria de base eles trabalham com a metodologia da periodização tática. Então a periodização tática ela não faz muito trabalho de fundamentos, são pequenos jogos somente. E o jogador chega no profissional com a parte tática muito interessante, mas a parte técnica, saber jogar, saber confrontar, é muito difícil hoje. É verdade. E aí você, depois do São Paulo, foi para a Espanha. Eu estreiei no mesmo dia do Rogério Ceni, né? Nós estreamos juntos num torneio de verão em Santiago de Compostela. Minha estreia não foi no Brasil. Foi em Santiago de Compostela contra o Tenerife. Eu fiz 4 gols naquele jogo, na estreia. Ganhamos o torneio também, fiz gol contra o River Plate. E o treinador do Raio Vallecano estava observando esse torneio. De imediato pediu minha contratação, mas eu havia acabado de chegar no São Paulo.
O São Paulo nem havia me comprado ainda. Eu fui emprestado 6 meses com o valor estipulado. Então, no momento, eu não podia ver a transação. Aí, esperamos um ano, o São Paulo me comprou e eu fui para o Raio Vallecano. E ficou por um ano lá, né? 3 anos. 3 anos, ficou 3 anos. No Raio Vallecano fiquei 3 anos. Cheguei na metade da segunda divisão. O time jogava a segunda divisão do Campeonato Espanhol. Na virada do turno, nós fizemos um segundo turno impressionante. Fui muito bem, muito bem. Mas também fui emprestado com valor estipulado. E aí subimos para a primeira divisão. Fui muito bem no segundo turno. E o Raio Vallecano me comprou em definitivo. E eu fui para lá e fiquei lá 3 anos. Muito bom, muito bom. Para a experiência também, formar você, né? Voltar. Formar como atleta, profissional. Isso foi em 1994. Lá na Europa não tinha aquele jeitinho brasileiro. Isso de se apresentar um dia a mais, ficar aqui para carnaval. Isso, para um atleta profissional, na época, era muito bom. Eu fiquei 3 anos lá, vivendo no regime europeu, né, vamos dizer assim, do futebol. Isso te dá um ganho muito, muito grande como profissional. E para mim foi muito bom ter passado esses 3 anos na Europa. E quando você voltou, você já foi para o Atlético Mineiro? Não. Quem me comprou foi o Grêmio. Foi o Grêmio primeiro, né? O Grêmio. O Grêmio foi até Madrid, fez uma proposta para o Raio Vallecano. O Grêmio, na época, tinha uma parceria muito forte. E eu vim comprado. O Grêmio comprou e eu vim para o Grêmio em 97. 97. Aí Grêmio, fiquei de 97 a 98, fui para o Vasco, que o Eurico me comprou também para disputar o Mundial, que nós perdemos para o Real Madrid, 2-1. Perfeito. E aí, em julho de 99, foi quando eu fui para o Atlético Mineiro. E esse ano mágico aí na Foi. sua carreira, né, Guilherme? 99, que você marca 28 gols em um Campeonato Brasileiro pelo Atlético Mineiro, jogando muita bola e aquela parceria com o Marques que marcou a história. Hoje, vocês dois, né, grandes ídolos do Atlético Mineiro. Foram 28... O Campeonato Brasileiro, aquele ano, para mim, ele foi praticamente perfeito. Só não foi perfeito porque nós perdemos para o Corinthians na final, mas o Corinthians tinha um time tecnicamente muito melhor que o nosso. Mas eu fiz 28 gols em 27 jogos. Então foi a melhor média da história do Campeonato Brasileiro. E foi no Atlético, e aí sim, o Atlético para mim foi o clube mais importante onde eu estive, porque eu também fiquei 4 anos, entrei para a história do clube, fui artilheiro do Campeonato Brasileiro e cheguei à Seleção Brasileira, jogando no Atlético Mineiro. Então tudo isso faz com que hoje, quando eu vou mostrar algumas coisas importantes para o meu filho, lógico, o Atlético Mineiro está sempre na frente. E como que é chegar em Belo Horizonte hoje? Imagino que o carinho atleticano deva ser muito grande. Até mais que quando jogava, né? Porque quando jogava você tem a cobrança, né? Hoje você já não tem mais. E eu estou sempre, né, no Atlético Mineiro, estou sempre. Fui lá agora faz 15 dias. Eu não deixo de ir a Belo Horizonte, muito menos no Atlético Mineiro, ainda mais agora com o Levir, que foi meu treinador em 2001. Sempre disse que para mim foi o melhor treinador com quem eu trabalhei. Foi o seu melhor treinador, Levir? Eu gosto. Bacana. Gosto muito. Um cara inteligente, calmo, não faz sacanagem com ninguém, não tem esquema com ninguém. Prioriza também o bom futebol, sempre. Todas as equipes dele foram montadas visando jogar um bom futebol. E eu gosto muito do Levir. Muito bem, nós vamos ver o que aconteceu nesse ano mágico de 99. Daqui a pouco, vou fazer o primeiro breve intervalo comercial aqui do nosso encontro esportivo com o Guilherme Alves, goleador que hoje é treinador de futebol. Voltaremos. Unip é excelência. Dados oficiais do ENADMEC confirmam Universidade Paulista Unip é primeira colocada entre as universidades particulares em todo o Brasil. Ranking universitário também confirma. A Unip é pela 3ª vez consecutiva top no mercado de trabalho. 100% dos cursos de bacharelados, licenciaturas, mestrados e doutorados com conceitos positivos, instalações especialmente projetadas, completa plataforma tecnológica, cursos presenciais e à distância. Matricule-se, financiamento estudantil. Taoki Lapa, tecnologia e beleza incorporadas a uma arquitetura inovadora. Espaços elegantes,
Escritórios integrados e ambientes especialmente desenvolvidos para uma vida comercial inteligente. Salas de 33 a 380 metros quadrados, preparadas para receber profissionais das mais diversas áreas de atuação. Taoc Lapa, vida comercial inteligente. No CNA é assim. Melhor material didático, melhor relação custo-benefício, melhor jeito de aprender inglês e espanhol. Matricule-se já e saia de Chili Beans. Tá na cara que faz CNA. O CNA tem unidades pertinho de você. No Jaguaré, em São Paulo. No Campesina, em Osasco. E também em Itapevi. Corra para o CNA. Gente, a nova mortadela defumada Seara ficou ainda mais gostosa. Defumada naturalmente com um cheirinho que dá água na boca. Por isso eu vim até o Mercadão de São Paulo, onde são servidos os sanduíches de mortadela mais famosos do Brasil. A família do Marcos está aqui há 4 gerações e ele percebeu que mortadela a gente não precisa comprar assim no automático. Pois é, eu pesquisei, comparei e mudei. Experimente Seara, a qualidade vai te surpreender. Estamos de volta no Encontro Esportivo na sua TV Esporte Mais. Hoje recebendo o Guilherme Alves, ou Guilherme, né, que ficou mais conhecido, Guilherme Alves, depois de treinador, né? Aí foi utilizar o Guilherme Alves. Vamos lá em 99, antes mesmo de chegar naquela final, também que foi fantástica contra a equipe do Corinthians, teve aquele jogo contra o Cruzeiro, né, o clássico das quartas de final, que foi emocionante, né, Guilherme? Foram 2 jogos, na verdade era melhor de 3, né? Melhor de 3 jogos. E o Zezé havia dado uma entrevista, Zezé Perrella, presidente do Cruzeiro, que depois fui jogar no Cruzeiro e virou meu amigo, mas é coisa da rivalidade lá, né? Uhum. E ele disse antes do primeiro jogo que não haveria, lógico, 3 jogos, porque o Cruzeiro ia eliminar o Atlético em 2 jogos, né? E era o Cruzeiro do Levi Coupe. Sim. Um grande time, Valdo, Miller, falecido Alex Alves, artilheiro, estava brigando comigo pela artilharia. O time do Cruzeiro era um timaço. Classificou em segundo e nós em sétimo. E realmente não houve o terceiro jogo, né? Porque nós eliminamos o Cruzeiro em 2 jogos. Até dei uma entrevista polêmica depois, normal também, né? Mas depois rimos de tudo isso, eu e o Zezé, em 2004, quando ele me levou pro Cruzeiro. Mas foram 2 jogos fantásticos, né? Quando ainda o Mineirão tinha geralzona, 90 mil pessoas, divididas as 2 torcidas. Quando o futebol ainda tinha a essência do futebol. Essência, né? Vamos ver o que aconteceu nesse jogo, então, meu caro Felipe, o grande Pirô. Aldir, ótima bola. Galo tem muito espaço pela esquerda, ele capricha no cruzamento. Guilherme de cabeça! Gol! É do Atlético Mineiro! Guilherme de cabeça! No cruzamento do Galo, Guilherme faz o 12º gol de cabeça do Atlético no campeonato. E depois marca outro de pênalti e os 2 gols do Marques, que o último, uma jogadaça sua com inteligência. Foi um jogo que é bom de reviver, Guilherme. Grandes jogos, né? Grandes jogos, aquilo que eu falei, o Mineirão lotado, geral. Muito bom, grandes jogadores. Né? Você vê Valdo jogando, uma inteligência espetacular. Depois eu joguei com ele em 2001 no Atlético, que o Levi formou o melhor time que eu já estive jogando, que foi o Atlético de 2001, com Valdo, Ramon, Gilberto Silva e Djair, o nosso meio de campo. Era um meio de campo que tratava muito bem a bola, se jogava futebol. Dá saudade desses grandes jogos, dá muita saudade. 3-2, 3-3, 4-3. O futebol hoje está muito mais mecânico do que era, né? O futebol era mais imprevisível antigamente, hoje ele está bastante previsível. E a gente fala muito de duplas, né? Duplas que marcaram. A dupla Guilherme Marques foi muito marcante, né? Essa foi sensacional, E era aquela coisa de você já saber onde o cara tá? Conta alguma coisa. Assim. Nós não tínhamos mais dúvidas onde estava um, onde estava o outro. Eu já sabia se ele ia sair por fora ou por dentro. Era uma coisa impressionante, e hoje nós temos uma amizade, né? Até hoje, e a gente comenta muito isso, né?
Nós somos felizes por ter participado de uma das melhores duplas do futebol brasileiro, sem dúvida alguma. Não estou dizendo individualmente que nós somos os melhores, nós não estaríamos. Mas o casamento, né? Mas essa junção de dois atletas do ataque, com certeza nós estamos aí entre as 3 melhores do futebol brasileiro. E até eu tive conversando, não me lembro com quem, e falando, pô, o Guilherme se tornou um dos grandes treinadores aí, eu acompanhando treinos, sempre vendo os treinos muito interessantes. E aí eu não me lembro quem foi, falou assim, mas o Guilherme sempre foi um cara inteligente, né? Que é uma coisa também que a gente vê pouco hoje, o cara que é de área, né, centralizado e que sabe pensar. Você, por exemplo, nesse gol do Marques, sai, faz uma tabela sensacional. Então a inteligência também de um centroavante, né? Eu era o jogador do último toque, realmente. Eu era o finalizador. O jogador que joga de bico de área, bico de área. Mas eu sabia jogar fora também. E com o Leverkusen eu já joguei de meio atacante já. Aquele Atlético de 2001, ele teve um problema com o Ramon, e ele acabou afastando o Ramon. E eu joguei vários jogos ali, vindo de trás. Eu tinha essa capacidade, vamos dizer assim, de jogar. Mas não tanto pela técnica, não, mas mais por estar realmente pensando um pouco antes. Com certeza. Nós vamos ver depois o que aconteceu na grande decisão. Coloca aí Felipe Pirolo contra o Corinthians. Primeiro jogo, começou avassalador o time do Atlético Mineiro. Lotado, absurdo. E contra o Corinthians, que também tinha um timaço, né, Guilherme? O time do Corinthians era brincadeira. Tinha até o nosso velho Vamp aqui, que tem aqui o programa. Vampeta, Luizão, Marcelinho, Edilson, Rincon, era brincadeira. Kleber. E logo no início esse gol. Logo no início já sai para 17 segundos. 17 segundos. O gol do Guilherme explodindo o estádio do Mineirão. E depois você marca mais um. O famoso lance do Rincon machucado. Rincon que estava puxando, estava machucado. Aí não tem jeito, né? Se ele tivesse... Dida, né? Tinha o Dida também. Bem, já seria complicado. Olha o gol do Vamp aí também, ó. Velho Vamp. Golaço. E não estava perto, não. Tava longe. Chute seco, né? Forte. E aí tem mais do Guilherme. Robert. Que estava jogando muito nessa época. Jogou muito. Ele e o Belete jogaram muito. Fez um grande campeonato, o Robert também. Bom também de ver, mas de repente o Corinthians conseguiu achar os 2 gols e fez falta, que nos complicou, né? complicou bastante. Nós conseguimos até arrastar para o terceiro jogo, mas aí eles jogaram pelo empate. Foi um 0-0, onde nós tivemos um pênalti a nosso favor não marcado, mas isso faz parte da história. Foi uma mão clara do Índio. Mas o Corinthians mereceu. O Corinthians mereceu. Tinha o melhor time do campeonato juntamente com o Cruzeiro. Os 2 times eram muito bons. Nosso time chegou mais, foi no conjunto. A torcida ajudou muito esse ano, lotando o Mineirão todos os jogos. Nós jogamos contra o Flamengo na primeira fase, numa quarta-feira à noite, com 85 mil pessoas no Mineirão, numa quarta-feira à noite. Tudo bem que o Flamengo tinha Romário, tinha Sávio, tinha Beto, tinha um apelo esse jogo, mas 85 mil numa quarta-feira foi... Nós ganhamos esse jogo de 3-0, foi um jogaço também, Atlético Mineiro e Flamengo. Esse campeonato foi muito bom de disputar. Com certeza. E o que eu achei interessante é que vocês fizeram os gols tão rápido nesse primeiro jogo no Mineirão, né? Que eu acho que depois foi até aquele relaxamento. O que aconteceu? O gol do Vampeta foi um balde de gelo. Sair aquele gol. Que nós fizemos 2-0 e tínhamos total controle do jogo. Apertando o Corinthians, nós sabíamos que nós não podíamos deixar o Corinthians jogar, porque com a bola nos pés o Corinthians era melhor. Mas aí o Vampeta achou esse gol, que foi um golaço na verdade, porque nós fechávamos muito a linha de passe do Marcelinho e do Edilson, né? Mas imaginar que o Vampeta faria um gol daquele ali, nós não imaginávamos. Tava surpresa. Né? Exato, mas foi um golaço e aquilo ali deu nosso ânimo abaixou um pouco e aí eles tomaram conta do jogo. Nós conseguimos ainda fazer o terceiro gol, mas tomamos o segundo gol numa bola parada, que o Luizão fez o gol, um escanteio. Mas foi um grande jogo. Foi um jogaço. E eu vi você falando depois sobre esse lance polêmico, né, com o Índio, e você naquele momento disse que foi mal intencionado ali da parte do árbitro. Foi. Disse, eu sempre emiti minha opinião, e foi uma situação que ele decidiu não dar o pênalti, porque ele viu. Bem posicionado. Bem posicionado, ele estava
2 metros, era o Márcio. E eu estava muito próximo da jogada porque a bola ia chegar em mim, né? E ele botou a mão e ele viu. Ele decidiu não dar o pênalti. Então, para mim, foi má intenção. E eu dei entrevista, na época não deu nada. Hoje, se eu tivesse dado uma entrevista dessa, eu ficaria uns 8 jogos sem jogar, né? Mas foi muito claro. É bem citado, né? Porque hoje, além de eu estava falando no ponto de ter vários, imprensa muito, né, numerosa nesse momento. E qualquer coisa que você fala agora, você não pode nem conversar com o juiz agora, né? Você vê? Chegou perto do juiz, é cartão amarelo. Né? O Guerreiro no Flamengo, 3 jogos, 3 amarelos por reclamação. Eles estão conseguindo deixar o melhor esporte do mundo chato. É verdade. Estão conseguindo, eles estão tentando, estão conseguindo. Você tira aquilo que nós falamos, você tira a essência, né? Tem aquela discussão com o juiz normal. Lógico que você não pode proferir palavrões, mas você conversar, reclamar, eu acho que isso faz parte. Agora você não pode chegar perto do juiz. Treinador, então, você não pode levantar. Levantou, o cara te expulsa. E nós citamos sempre aqui que nós sentimos falta desses jogadores mais autênticos, né? Que era o caso do Guilherme e tantos outros aí. Mas não pode mais também. E não tem mais, né? A gente vê o que acontece, por exemplo, agora, o Emerson Sheik é um dos últimos, que eu posso dizer assim, né? Que tinham essa característica, que sempre foi a sua, né? Nunca emitiu a sua opinião, sempre foi um cara muito autêntico dentro e fora dos gramados. A única coisa que você não pode faltar é com respeito. Para você ter uma ideia, eu fiquei 4 anos no Atlético e fui jogar no Cruzeiro. Se eu tivesse nesses 4 anos faltado com respeito com o Cruzeiro, jamais eles iam deixar eu jogar no Cruzeiro. Era aquela rivalidade sadia. O que você não pode é tripudiar em cima de um clube, do Cruzeiro. Tem a sua história, tem a sua importância. E nós, jogadores, nós passamos pelos clubes. É verdade. Essa é a realidade. Você tem 1 ou 2 exceções, como o Rogério, que hoje é patrimônio do clube, o Marcão foi do Palmeiras. Hoje não existe mais isso. Os atletas passam pelo clube. Você não pode falar de outro clube de uma maneira ruim. Você vai na rivalidade, sempre fui rival do Cruzeiro, quando eu jogava no Atlético, mas eu nunca faltei com respeito. E tem que ser profissional, né? Você recebeu a proposta naquela oportunidade, você aceitou tem que ir para o principal rival. Se vem uma entrevista forte de lá, você pode dar entrevista forte de cá, mas sempre respeitando o clube. Porque os jogadores passam. Agora hoje você não pode nem dar entrevista nas coletivas falando mal do juiz ou da arbitragem ou dos mandantes. O Vanderlei foi falar do Campeonato Carioca, já tiraram ele. Hoje está muito chato, o futebol está muito chato. Com certeza, nós vamos chegar lá nessa passagem depois para o Cruzeiro. Agora, uma coisa que eu tenho curiosidade, o que acontecia quando você jogava contra o Corinthians, cara? Sempre jogava muita bola, fazia muitos gols contra o Corinthians. Sempre tive Corinthians e Flamengo. Corinthians e Flamengo. Eram as equipes coisas do futebol. São coisas do futebol que você não consegue explicar. E não é coincidência, 2 times de massa, os maiores times de torcida. Eu acho que isso te motivava também. Pode ser. Eu tive para ir para o Flamengo também, em 2002. Quando eu vim para o Corinthians, eu tive para ir para o Flamengo também. Teve as 2 propostas? Tinha as 2 propostas, mas eu optei vir para o Corinthians, porque era de São Paulo, né? Sim. Mais perto de casa e Corinthians é Corinthians, né? Corinthians é Corinthians. E teve um golaço que ele fez contra o Corinthians antes mesmo dessa final. E esse gol, eu era novo, mas eu lembro, eu comemorei muito. Maracanã. Vamos ver esse golaço que fez o Guilherme Alves. Guilherme, centroavante, hoje treinador. Futebol é engraçado, nós ganhamos de 4-0 do Corinthians esse jogo aí, mas foi um passeio. O Corinthians não viu a cor da bola, eu lembro desse jogo. 4-0 era para ter sido 6. E dribla o Dida, que não é nenhum... Excepcional. Não, né? Um goleiraço, e você chapela o Dida e marca o gol. O Corinthians perdeu o mando desse jogo aí, mandou no Maracanã. Nós ganhamos de 4-0 esse jogo aí. Foi um atropelo. Não viu a bola. Não viu. O Corinthians não viu a bola. César Praça, tô vendo ele chegar ali. 139 gols pelo Galo Mineiro, Galo forte e vingador. É uma marca impressionante. Eu sou o 7º maior artilheiro da história do Atlético. Foi muito bom jogar no Atlético. Muito bom. A torcida do Atlético, ela é diferente também. É forte. Ela é forte, é diferente. Ela é do estilo do Corinthians. Lógico que não tem um número de torcedores, mas também não tem esse apelo tão grande como é do Corinthians.
Jogar no Corinthians também é diferente, eu tive esse prazer. Que foi logo depois dessa passagem maravilhosa, né? É uma cobrança muito grande. Jogar no Corinthians é diferente. Você sai de um Atlético onde 5 ou 6 jornalistas cobriam os treinos diários, você passa no Corinthians a ter 50, 60. Esmagado, né? Você tem a Gaviões, que cobrava muito na época. É diferente. Jogar no Corinthians é diferente. Foi muito bacana para mim também. Eu imagino. E você consegue a seleção brasileira ainda jogando no Atlético Mineiro? Quem me levou a primeira vez foi o Vanderlei. Foi o Vanderlei? Vanderlei Luxemburgo me convocou para as eliminatórias da Copa de 2002. Aí ele saiu, o Candinho também me convocou e depois o Felipão me convocou também. Só para a gente ter uma noção, quem que era a concorrência ali no ataque naquela época? Na época era Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Elber, Jardel, Luizão, Romário, Edmundo, Bebeto, tinha pouco. Diferente um pouco, hein? França. Depois que eu começo o programa aqui falando que se tivesse jogando hoje, estaria deitando. A concorrência era... E não é de hoje, né? Na última Copa do Mundo a gente já viu que fez falta, né? Desde 2010, né? 2010 nós fomos com o Luiz Fabiano e o reserva do Grafite. É verdade. Grafite, é verdade. Não, nossa, na minha época era... Não tinha nem graça, a competição era muito... E, cara, fala um negócio pra mim, é porque safra, não nasceu, ou o que acontece? A safra desses anos aí era insuportável pra nós, né? Pra mim e pro Luizão. Você olhava os caras na Europa e Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, e aí vai, Bebeto, Edmundo, Romário, Elber, Jardel, era chato. Você fazia 30 gols no Campeonato Brasileiro, era artilheiro, você não era chamado. Não tinha espaço. Você não tinha espaço. A safra, realmente, hoje, a qualidade, ela caiu muito. Né? E Principalmente no homem de referência. Sim. Existem, mas com pouca de qualidade. E o que vem acontecendo também é que os treinadores hoje, eles preferem jogadores mais versáteis, né? Então, o centroavante, se ele for centroavante, ele só vai jogar naquela função. Ele não tem como fazer outra função. Agora, tem jogador de lado que pode jogar no extremo, mas que pode fazer um 9 falso. E pode fazer bem, como o Luan está fazendo no Grêmio, que é um grande jogador, aliás. Tá muito bem, é verdade. E só pra gente terminar aqui, Atlético Mineiro, né? Que a gente tá dando muito destaque pela carreira que o Guilherme fez no Atlético. Teve um jogo pela Copa Libertadores contra o Cobreloa. Esse foi sensacional. Nós temos o áudio desse jogo aí. Vamos trazer para vocês agora o que fez o Guilherme nesse jogaço pela Libertadores. Acordou o time. Bruno cruzou e Guilherme marcou um golaço. Com apenas 4 minutos, os brasileiros já venciam por 1-0. Na cobrança do escanteio, Guilherme fez de cabeça. O terceiro de Guilherme na partida acabou sendo um presente do companheiro Galo. Já eram 5 na competição. A torcida ainda comemorava. De novo, bola no pé de Guilherme, de novo na rede. Um toque genial de Trivela, numa noite quase ideal para um perfeccionista. Que gol foi esse de Trivela, cara? Esse jogo tem uma história. E eu saio depois desse gol aí, eu fiz 4, né? O treinador era o Márcio Araújo. Certo. Cara, sensacional. E eu tava brigado com todo mundo essa semana. Por quê, todo mundo, cara? assim, imprensa, torcida. Porque eu tinha ido já tinha sido artilheiro do Brasileiro 99. Brasileiro 99. Foi em 2000. Só que eu não tinha contrato longo. E o meu contrato estava terminando. Logicamente que o Atlético Mineiro iria comprar o meu passe junto ao Vasco. Não tinha, estava já na seleção. Vinha sendo artilheiro da Libertadores, vinha do Campeonato do Brasileiro. Só que tinham que acertar comigo, né? E nas primeiras 5, 6 reuniões... Nada de acerto. Não. Eu sabia que era uma oportunidade única de eu dar um rumo para minha vida particular. E nesses dias o Zezé, muito esperto, se o Atlético não acertar, eu trago ele. Eu pago o que ele quer.
E aí foi um bombardeio de torcedor e imprensa, né, me chamando de mercenário. E eu fui antes do jogo e sentei o cacete em todo mundo. Né? Quem manda na minha vida sou eu, quem tem que acertar o salário sou eu, não são vocês, nem da imprensa, nem do torcedor. Sou profissional. Mas sentei o cacete mesmo. E comprei a briga, não tinha. Aí veio esse jogo aí. E a resposta em campo... Aí a imprensa, né, que nós vamos ver se ele joga tudo isso. E foi, a semana inteira foi terrível. Aí eu fiz esse jogo aí, quando eu fiz o quarto, o Márcio Araújo, pô, parceiro. Auxiliar dele era o Nedo Xavier, que é treinador. E o Nedo falando pro Márcio, tira ele, deixa os caras aplaudir ele agora, vão ter que aplaudir. Aí o Márcio me tirou. E eu saí andando, os caras, a torcida me aplaudiu de pé, não só pelo jogo, mas por esse gol. E aí eu fui na coletiva e sentei o cacete de novo. Esse jogo aí foi interessantíssimo. Chamou a responsa aí dentro de campo. Essa semana pra mim foi terrível. Tensa. Os programas esportivos lá em Belo Horizonte, que já na época tinham vários, os caras descendo ali. E o pessoal esmaga em Belo Horizonte, o pessoal respira esse clássico, esses dois grandes clubes. Mas Deus me ajudou demais nesse jogo. Fiz 4 gols. Mas esse gol, você na hora teve a percepção que dava para fazer aquele gol? Tive, porque o jogo completo, se você pegar o jogo completo, 5 minutos antes, eu recebo a bola na lida mesmo, só que eu domino, eu finjo que vou chutar, o zagueirão vem, abre a perna, eu dou a caneta nele e fora da área eu dou uma cavada, porque esse goleiro jogava muito adiantado. Certo. E eu erro o gol, mas o outro era para ser mais bonito ainda. Porque seria... Eu dominei, dei a caneta, aí só dei a cavadinha. Ah, ó, como é que ele joga. E ele não é alto. Adiantado e é baixinho, é verdade. Eu já tinha errado um gol antes. Aí eu falei, não, vou tentar aqui dentro. Só que foi sorte, foi sorte. Aí ficou realmente... A intenção foi essa, mas pegar esse... Foi impressionante. Tá certo. E depois aí você conseguiu a seleção brasileira e veio o Corinthians na sua vida. Como é que foi essa transação? Como é que foi chegar num clube de massa como o Corinthians? Você já adiantou pra gente aqui que é diferente. A situação foi a seguinte, o Corinthians foi campeão paulista em 2002 e da Copa do Brasil em 2002. E veio o Campeonato Brasileiro. E o Atlético vivia um momento muito, muito ruim financeiramente, mas muito ruim. E eu tinha um contrato de 5 anos com o Atlético e o contrato era pesado. O Atlético não ia conseguir pagar nem a folha, nem muito menos eu. O Atlético precisava dar uma respirada financeiramente. E o Alexandre Calil, na época, junto com o Ricardo Guimarães do banco, me chamaram e falaram, nós precisamos dar uma respirada aqui e nós não vamos conseguir pagar o seu salário. Eu falei, para mim não tem problema. Tem alguns clubes que já começaram a me ligar e tal, eu saio para o Campeonato Brasileiro. Foi onde apareceu o Corinthians, o Flamengo, e aí quando eu cheguei em São Paulo, o Zinho estava fazendo exame médico para se apresentar no Palmeiras de Vanderlei Luxemburgo, e nós nos encontramos numa mesma clínica. Ele falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, pô, cara, eu vou acertar com o Corinthians e tal. Você já assinou? Eu falei, não assinei. Pô, vou ligar para o Vanderlei e tal. E o Vanderlei acabou me ligando nesse dia, da possibilidade de eu ir para o Palmeiras. Eu falei, não, eu não assinei, mas acabei de almoçar com o Roque Cittadini, na época eu estava no Corinthians, no hotel ali na Frei Caneca, e só estou fazendo exame médico. Foi o ano que o Palmeiras caiu para a segunda divisão. Caramba. 2002. E acabei acertando com o Corinthians, mas só um empréstimo, só eu sabia que eu ia voltar, porque o Ricardo e o Alexandre falaram, nós vamos dar uma ajeitada aqui, mas eu preciso respirar. Eu falei, não, tudo bem, eu vou. E vim para esse clube gigantesco, de uma cobrança tremenda, mas cheguei num clube que havia sido campeão da Copa do Brasil, já garantindo a Libertadores de 2003 e o Campeonato Paulista, então o ambiente era muito bom, mas também atrapalhou um pouco no começo, porque você relaxa. É mesmo? Você entra no Campeonato Brasileiro já com a Libertadores com os 2 títulos, os caras... É natural. O time era muito bom, mas muito bom. Rogério, Scheid, Fábio Luciano e Kleber, Vampeta, Fabinho e Renato, Gago, eu e Gil. Timaço. O Gago que eu falo é o David, né? O time era fantástico. E aí começou, aí eu lembro que nós ganhávamos os jogos, mas precisava de mais alguma coisa, nós fizemos uma reunião, um churrasco na casa do Scheid, e aí conversando, pô, já ganhou tudo, mas vamos ganhar o brasileiro também, né? O time realmente era muito bom, do treinador Parreira. E aí nós
começamos a jogar realmente, sobramos na primeira fase. Foi quando eu não conheci o Vampeta, eu já conhecia já, mas quando nós aproximamos mais, uma amizade muito boa, o Vampeta é um cara sensacional. Todo mundo fala sensacional, um cara sensacional. É um cara que nunca mudou o comportamento com ninguém, nunca deixou de falar com ninguém, é um cara que você pode ligar, ele te atende, é um cara sensacional, comportamento sensacional. E aí nós fomos e trombamos com o Santos na final, um Santos iluminado, com Robinho e Diego, e nós perdemos esse título. Mas foi muito bacana jogar no Corinthians. Essa experiência de jogar no Corinthians, para mim, foi muito bacana. Eu imagino. Por mais que eu tenha jogado em Botafogo, Vasco, Grêmio, Atlético Mineiro, ter jogado só em times grandes, Cruzeiro, mas o Corinthians é diferente. Em São Paulo, ficou um carinho maior por qual time? O São Paulo ou pelo Corinthians? Que você... Os dois. Porque eu falo assim, o São Paulo, cara, em São Paulo foi quem me deu a oportunidade de sair de Marília. Você sabe que não é fácil sair do interior para vir para um time grande, ainda mais na época. Hoje não é tão difícil. Hoje qualquer jogador que faça um campeonato mediano, ele tem a oportunidade. Ficar é diferente. Mas na nossa época era muito difícil. Sair do Marília para ir para o São Paulo com Miller, Palhinha, era muito difícil. Então São Paulo me deu essa oportunidade. Agora jogar no Corinthians também foi muito bacana. Eu tenho carinho por todos. O único time que me deu trabalho foi o Botafogo, do Rio, que não recebi, e o único time que eu tenho na Justiça. É mesmo, foi o último, né? Foi o último e o único que eu entrei na Justiça. Não pagou, não paga. É vergonhoso pelo tamanho do clube, né? Com certeza. Mas os outros clubes todos eu tenho um carinho muito grande. Lógico que o Atlético Mineiro E marcou, especial. Né? E marcou, com certeza. Essa volta pro futebol mineiro, pro Cruzeiro, como é que foi ser recebido, né, por todos e essa rivalidade de jogar no Cruzeiro? É a situação única de você ser cobrado por duas torcidas. Eu fui cobrado pelas duas. O dia que eu desembarquei no aeroporto, eu já senti o que vinha por ali. Né? O atleticano me cobrando que eu ia pro Cruzeiro e o Cruzeiro me cobrando que eu tinha que fazer os gols que eu fiz no Atlético contra o Cruzeiro, que eu tinha que fazer no Cruzeiro contra o Atlético. Falei, ser cobrado pelas duas torcidas, eu nunca... Então é uma sensação única, e a cobrança ela foi pesada. Para a imprensa foi um prato cheio, né? Porque sempre fui um cara de combater muito as opiniões da imprensa durante esses 4 anos que eu fiquei no Atlético. De combater mentiras. As verdades, eu sempre disse que gostava de sair mesmo, gostava de sair. No meu horário de folga eu não ficava em casa, gostava de sair, gostava de tomar cerveja. E nunca escondi isso, só que inventavam muitas coisas. Certo. E aí quando inventava eu fazia questão de ir, só que eu não dava a resposta na coletiva. Eu pedia para a assessoria de imprensa do Atlético me colocar no programa ao vivo. Porque esse negócio de cortar é muito difícil. Então eu ia nos programas. E aí eu debatia... Faz a edição lá, coloca o que quer, né? Não, eu ia e... você falou que eu estava... Você vai provar. Eu não estava. No outro lugar eu estava. Então eu ia nos programas e era sensacional. Para os programas também, era muito bom. Com certeza. Porque, pô, na época em Belo Horizonte só dava eu. Polêmico, fazia gol, não fazia. E quando eu ia no programa, estourava, porque todo mundo sabia que ia vir bomba. Enfim, foi um prato cheio para a imprensa. A minha chegada no Cruzeiro. Recebi pancada de tudo que é lado. Se arrepende? Não. Profissionalismo. Teve a proposta do Cruzeiro. Tranquilo, trabalhei. Vinha muito bem, o Vanderlei que me levou. O projeto era ser campeão da Libertadores em 2004. Levou o Rivaldo, tinha Alex, tinha Cris, tinha Edu Dracena. O time era um timaço, mas as coisas não andaram. Com o Vanderlei, com todo mundo, Maldonado, o time não andou. E você fez o gol aí, ó. Fez o gol contra a equipe do Atlético Mineiro. E pegaram no seu pé nesse jogo. Você deu a resposta também ali, saiu. Mas não adiantou que nós tomamos 5. Pedindo pra ficar calado. Tomamos 5 nesse jogo. Engraçado, futebol. Qual que é o futebol, né, cara? Mas nós perdemos, jogamos 3 jogos contra o Atlético nesse Campeonato Mineiro. Perdemos 2 e empatamos 1. E fomos campeões mineiros. Levaram pancada do rival e ganharam o campeonato. Mas eu estava muito bem nesse início aí.
Em 3 meses de Campeonato Mineiro, muito bem, muito bem. E eu me lembro que o time não andava, não estava fazendo gol nos 2 primeiros jogos, com o time pequeno. E minha documentação, que eu tinha ido para a Arábia. A Arábia é um saco, os caras não mandavam a documentação e eu treinando lá e o time não ia. E o time mal no Campeonato Mineiro. Aí eu estreiei, fiz gol, ganhamos e o time foi andando, ia fazendo gols. Na semifinal contra o América Mineira, ganhando o jogo já de 3-0, acho. Já tinha feito gols. Subi numa bola, não tinha nada, não precisava nem disputar a bola. Eu caí e eu rompi os ligamentos do tornozelo. E uma lesão que era para durar 40 dias, durou 70 dias. E eu não conseguia voltar. E eu me lembro que antes desse jogo, os caras já tinham me chamado Maluf. Eduardo Maluf, que hoje é do Atlético, estava no Cruzeiro. Falou, Guilherme, o Zezé quer já renovar com você para o ano que vem. Eu falei, louco, Maluf, é muito cedo, são 3 meses. Eu já estava com uma proposta do Japão na mão já e tal. E eu estava muito bem. Aí veio essa lesão, não consegui mais. Depois, no segundo não semestre, consegui mais. Encaixou, né? Não consegui. Essa lesão me perturbou até o começo do segundo semestre. Aí começaram as outras lesões musculares que eram para curar em 20, demoravam 40 dias, mas não por culpa do DM, por tudo aquilo que eu não ter me cuidado na minha carreira profissional. Perfeito. E aí começou a aparecer as lesões, foi onde eu falei, não, eu vou parar. E como um grande campeão tem as superações, né? Teve motivo das lesões e também um acidente que aconteceu, Marília. Como que foi para você superar aquilo? O que causou para você também, em termos da sua carreira, aquele acidente? O que mais pegou na demora do julgamento, na verdade. Demorou demais, né? Vão-se anos. Só que você tem várias situações dentro do julgamento para chegar no julgamento final. E as provas, cartas, porque uma carta de chamada para recal do freio havia sido mandado mais antes, enfim. E até essa construção de todas as provas, o processo ele é lento e o processo é difícil de você esperar o que vai acontecer. Mas quando foi marcado o julgamento final, estava tranquilo diante de todo o cenário, porque realmente foi um acidente. E foi provado que foi um acidente e as coisas se resolveram em 2005. Num jogo que eu estava com o Botafogo, nós estávamos no Nordeste, mas eu não lembro onde que era. Copa do Brasil. Copa do Brasil, aí chegou a notícia do meu advogado, que estava tudo tranquilo, que ali havia encerrado. Isso já faz 10 anos. Provado tudo certinho, mas tudo. Em termos de ter te abatido, teve algum problema assim? Porque teve vítima fatal no acidente. É lógico Isso que atrapalhou você, assim, concentração, Guilherme? Você vive primeiramente, no primeiro momento de meses, assim, à noite você tem alguns momentos que você acorda assustado e tal. Mas sabendo e tendo a certeza que foi um acidente, você não tem... E outra coisa, não tinha como voltar. Né? Mas o problema é que é lento, é muito lento, até que se reúna todas as provas, escutem todos os envolvidos, quem estava de fora, quem não estava. Se alastrou os muito, interesses exteriores de muita gente querer ganhar dinheiro, mas uma coisa muito boa que durante o processo, que quando houve esse interesse de pessoas do mal, prontamente foi provado coisas que inventaram na época, testemunhos importantíssimos de alguns envolvidos, até mesmo de um caminhão que estava sem as luzes, o caminhoneiro falou realmente que ele atrapalhou. Então, assim, o problema é que se demora muito. Perfeito. Se demora muito e isso vai, logicamente, Agonizando, vai agonizando, mas deu tudo certo. Graças a Deus. E aí você entra para a carreira de treinador. Vamos entrar agora nesse assunto, porque vem, inclusive, de um acesso, vai jogar a Série 2 do futebol paulista com o Grêmio Novo Horizontino, né? Que eu já parabenizo você e um grande amigo meu também, que eu quero mandar um abraço aqui no programa, Jorge Augusto Rauli, essa dupla aí que vocês formaram, parabéns pelo acesso. E nos conta como é que foi a decisão para você, você é treinador de futebol, foi estudar? Sim,
Eu, quando eu jogava no Atlético e depois no Cruzeiro, eu já havia recebido um convite de uma emissora de televisão para ser comentarista. Esse convite eu já tinha, quando eu parasse, eu poderia ir para lá. A maior, né? Tinha algumas outras também que haviam me convidado para participar, primeiramente, dos programas e depois ser comentarista. Mas eu sempre achei e sempre tive na minha cabeça que eu seria treinador. Já fazia algum tempo já. Comecei a pensar nisso em 2000. Você planejou mesmo para isso? Em 2001. É. Quando eu conheci o Levi Coupe, eu conversava muito com ele. E ali eu acho que eu já desenhei que eu seria treinador. Aí quando eu parei, novamente fui chamado em Belo Horizonte para fazer alguns testes de estúdio, mas não fui. Não fui, agradeci e realmente não fui. E comecei a me preparar para ser treinador. Fui estudar, poderia ser treinador de imediato, mas eu optei por não. Eu acho que essa transição de ser comandado a ser comandante, ela é muito importante. E essa transição eu fiz com os estágios, com o Galo, com o Silas, com o Vanderlei Luxemburgo, com o Muricy, enfim, com vários estágios, com vários treinadores. Tops, Wagner Mancini. E aí fui estudando, aí fui no Marília, lógico, eu ia iniciar lá. O treinador era o Paulo Comelli e o auxiliar era o Jorge Rauli. E na época eu fui no presidente e falei, eu quero fazer um estágio aqui. Legal. Só para ver como é que funcionam as coisas. Quem era o presidente na época? Caicai. Caicai, né? Mas no modo geral, não só da parte dentro de campo, eu quero saber como é que funcionam os contratos, como é que é o trato com o jogador e tal. Porque quando você é jogador, acaba o treino, você toma banho e vai embora. Você não sabe 1% do que acontece no clube. É verdade. Mas a partir do momento que você se torna treinador, você tem que estar inteirado naquilo que acontece. Envolvido, né? Hoje você não pode mais afastar um atleta, você não pode encostar mais, os atletas têm muito mais direitos hoje do que nós tínhamos no passado, então você tem que saber aquilo que você faz com o atleta também, as decisões a serem tomadas. E no terceiro jogo do Brasileiro, da Série B do Brasileiro, o Marília estava, um jogo em casa contra o Vitória da Bahia, que o Apodi, que hoje está no Chapecoense, triturou o Marília. Jogou demais, eu lembro desse jogo. Tava no Alambrado. Você lembra desse jogo? Lembro. Esse cara fez, eu falei, misericórdia, para parar ele só com um pedaço de pau. É verdade. E o Paulo, eu já fazia estágio, acabou o jogo, eu entrei no vestiário, mas eu vi que o clima estava muito ruim, fiquei ali de fora. E o Paulo Comelli foi demitido no vestiário, naquele momento. E o Rauli foi convidado para assumir o time. Quando ele foi convidado, ele saiu, ele sabia onde eu estava, falou, pô, você vem de me auxiliar? Eu falei, vou. E ali nós começamos aquela campanha maravilhosa que nós tivemos no Brasileiro da Série B, só não subimos por um erro de documentos, né? Perdemos 6 pontos. Só para explicar, 6 pontos, o MAC foi líder, né? Líder, era líder. Muito Passamos tempo. 10 jogos sem perder. Uma Série B que tinha Palmeiras. Tinha vários clubes, Vitória, Bahia, era uma Série B assim, muito difícil, nosso time muito bem, mas muito bem. E aí 6 pontos. 6 pontos não tirou. Que foram tirados por uma escalação. Seria histórico, né? Do Leandro Camilo, né? Do Exatamente, zagueiro. que hoje está na Série D do Brasileiro, que estava no Brasiliense. Leandro Camilo, verdade. muito bem lembrado. Se tivesse os 6 pontos, o Marília estava na primeira divisão do futebol do Brasil. Seria histórico para a Marília. Enfim. E ali começou a parceria com Começou a parceria com o Rauli. Augusto. Nós fizemos o Paulista de 2008. Aí na Série B do Brasileiro em 2008, o Rauli saiu, que nós perdemos um jogo para o Paraná Clube de 1-0. Naquele momento eu achei que eu iria assumir, mas também não seria justo da minha parte com o Rauli. Aí eles trouxeram Búfalo Gil. Búfalo Gil, verdade. E eu disse, eu vou ficar aqui, mas só como auxiliar até o final do campeonato, mas eu não seria justo com o Rauli. E o time piorou muito, Já não tinha mais a gestão American Sport. Exatamente. E ali foi a grande foi quando queda. Quando ele largou. E aí trouxeram o Búfalo Gil e assim, foi um campeonato penoso. Eu assumi o primeiro jogo, nós jogamos sábado contra o Paraná, em Curitiba, perdemos de 1-0, e na quarta-feira contra o Juventude em Marília. O Dr. João, na época, e o Beto pediram para eu fazer esse jogo, que o Búfalo Gil vinha do Rio, mas ia chegar só na hora do jogo, não seria legal. A única coisa que eu pedi, falei, se eu for fazer o jogo, aqui ninguém
quem vai escalar sou eu, Sim. porque alguns jogadores vinham sendo criticados duramente pela diretoria e tal. Nós jogamos contra o Juventude em casa numa quarta-feira à noite, ganhamos de 1-0, gol de pênalti do Bruno Ribeiro. Foi a primeira vez que nós saímos do Z4, ali nós saímos do Z4, aí o Búfalo Gil assumiu na quinta-feira e dali por diante ele que comandou tudo. Foi um campeonato brasileiro penoso que nós fizemos e fomos rebaixados. Ali eu saí e foi ali que eu decidi fazer os estágios com os treinadores tops. Agora eu vou aproveitar e vou fazer os estágios, vou me profissionalizar ainda mais. Aí foi quando eu fui sair, ligando para os caras. Mas mesmo fora dos estágios, eu visitava algumas pessoas assim que eu tinha entendimento, que entendiam muito de futebol e conversava um dia, conversava outro. Para saber também o trato com a imprensa. O Adilson Batista eu fiz também. Adilson Batista para mim foi no Cruzeiro ele estava. Foi muito importante porque eu vi as entrevistas dele e ele enfrentando um confronto direto com a imprensa quando ele era treinador do Grêmio. Fui conversar muito sobre isso com ele. Ele falou, foi a pior besteira que eu fiz, não é assim, tem que saber, tal. Aí no Cruzeiro ele já, as entrevistas eram outras. Então vai pegando a experiência isso de cada tudo, situação, mas isso né? é experiência. Não tem jeito, você começa, é um mundo novo. É verdade. É aquilo que eu falei. Você como jogador, você vai embora. Treinador, eu chego em Novo Horizonte, treino às 9, eu chego às 7h30. Eu só saio às 7 horas da noite. Porque todo dia tem um problema. E tem que resolver. Ah, mas você está falando... Ainda mais time pequeno, né? Você tem que estar em todas as situações. Você tem que treinador hoje né? nada mais é que um administrador de problemas diários. E tem que resolver, né? Você não pode deixar para outro dia. Tem dia. que ser um solucionador ainda, né? Porque você não pode deixar para outro dia que vai ter outro. Você vai ficar com 2. Já elimina logo. Essa transição para mim ela foi muito boa. Eu não me arrependo de ter feito, não. Foi muito boa. E você, a gente percebe, a gente está com um tempo curto aqui, só para a gente não deixar de fazer as principais perguntas aqui. A gente percebe você muito realizado, muito feliz na função de treinador. E ver você, não é só pelo acesso, não. A gente já teve depois um contato que eu queria que rapidamente você contasse na volta para o Marília Atlético Clube. Além de realizado, muito confortável com os treinos que eu já elogiei aqui. Parece que realmente você conseguiu mesclar aquilo tudo que você aprendeu e colocar o seu estilo agressivo e um estilo de futebol bem jogado, né, Guilherme? Eu estou muito feliz nessa carreira. Na verdade, eu imaginei que eu iria gostar, mas eu estou apaixonado pela essa minha profissão. Me dedico demais, sou muito exigente com os atletas, mas muito mais comigo. Gosto muito de estar no dia a dia, de tentar coisas novas. Lógico que jamais vou tentar ser o professor Pardal, inventar coisas que o futebol não suporta. Eu acho que isso é um time que os treinadores têm que entender. Não adianta querer fazer com que o jogador faça uma situação que ele não vai conseguir fazer, porque o jogador tem que ser mais automatizado do que qualquer outra coisa. Se você fala muito, tem jogador que não consegue, de maneira alguma, assimilar, não compreende o seu raciocínio. Não tem como, ele não consegue, ou se ele vai no banheiro ele já esquece. E é assim, você tem que automatizar, ou seja, treinar diariamente, repetir, porque alguns têm realmente aquela limitação de QI mesmo, não tem como você, falando, ele assimilar. Isso é um dos problemas que nós temos hoje. Talvez você pegue um Barcelona e Real Madrid, como você consegue reunir os melhores, você escolhe quem você quer, às vezes você nem precisa treinar muito. Você falando, o cara já visualiza aquilo que você está falando. Mas ainda mais no nosso nível hoje, que eu trabalho, que eu tive na Série 3 2 anos, com Marília e com Novo Horizontino. Na Série 2, você tem que automatizar, você tem que treinar, você tem que repetir. Porque só falar o cara não consegue, ele não consegue. É verdade, ele não consegue acompanhar. Mas eu gosto muito, é interessante. É uma profissão que você sabe, você está no meio já há algum tempo. É estressante demais, não é uma profissão segura, você não tem a segurança de um trabalho longo, mas é muito desafiador a carreira de treinador e eu sempre gostei dos desafios. Para mim está sendo muito confortável. Muito legal. E eu desejo muito boa sorte. Obrigado. Gostaria de ficar aqui mais muito tempo conversando com o Guilherme Alves e parabéns, né, pelo Obrigado. acesso. O Grêmio Novo Horizontino a gente só ouve falar realmente
coisas boas, vai disputar a Série 2 do futebol paulista aqui com o Guilherme Alves. Série 1. Agora a Série 1, subiu da Série 2 para a Série 1, me desculpe, e vai estar na primeira divisão, que é importante para o clube. Chega num outro patamar também de investimento e eu desejo boa sorte para você, para a sua carreira e muito obrigado pela entrevista. O pessoal lá de Marília também vai nos assistir. Vai. Sabe que você é maquiano, tá sofrendo como nós, né? Sou muito maquiano, fui gandula do Marília, né? É verdade. Comecei com 7 anos, já fui gandula, já vi grandes jogadores, Marília. Uma situação realmente excepcional, é muito difícil ver a situação do Marília hoje, mas quem é torcedor não pode abandonar os momentos difíceis, né? Torcer só no momento bom é muito fácil. Eu sou torcedor mesmo do Marília, é o único time que eu torço. E a gente está sofrendo um pouquinho agora, mas o Marília não vai perder aquilo que é o mais importante no futebol, que é a camisa. A camisa do Marília ainda tem peso, vive um momento agonizante, como nós estamos falando, mas sempre esperar que as coisas melhorem para o Marília. E uma torcida que te adora, né, Guilherme? Queria até que você deixasse um recado lá para o pessoal de Marília também, que está sempre te acompanhando e torcendo por você. Dizer que como mais um torcedor, nós estamos realmente esperando que ano que vem na Série 2 o Marília faça uma boa campanha. Estarei torcendo muito, como eu sempre torci, para que o MAC volte à Série A do Paulista e que nós tenhamos melhores gestões daqui para frente no Marília Atlético Clube, porque hoje é um momento muito difícil para o Marília. Se as coisas não encaminharem para o lado bom, o Marília pode chegar a ser um 15 de Jaú, União São João de Araras, América São José do Rio Preto, que são grandes clubes, grandes, mas que hoje não tem condições alguma de viverem por si próprio. Guilherme, parabéns pela sua carreira, obrigado pela entrevista, fiquei muito contente. Baita prazer. Muito obrigado mesmo, seja sempre bem-vindo à TV Esporte Mais. E quero você aqui no programa, sou diretor do programa do Vampeta, hein? Do Mais Resenha, para você contar essas resenhas da bola que vocês... Só chamar que eu vou. Obrigado, meu companheiro. Meu conterrâneo, um abraço para você. Obrigado, um abraço. Guilherme Alves, treinador de futebol, goleador, ídolo do Atlético Mineiro e tantos outros clubes. Meu conterrâneo, aqui no Encontro Esportivo. Todo sábado, 13h, chega com você a direção do Felipe, o Grande Pirolo e a minha apresentação. Grande abraço, obrigado pela audiência, até sábado que vem.